Olá, muito boa tarde. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica terá novos recursos no próximo ano letivo. Manuais novos, também apresentados através das ferramentas digitais. Propostas educativas que apresentamos nos próximos minutos, contando com a presença neste programa de António Cordeiro, que é coordenador do Departamento da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no Secretariado Nacional de Educação Cristã, Luís Coelho, que é professor de Educação Moral e Religiosa Católica, e Pedro Rocha Melo, que é o ilustrador. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Vemos aqui alguns destes manuais, vamos ver também alguns dos recursos digitais, alguns vídeos para os quais estes manuais apontam. António Cordeiro, o que é que presidiu ao Departamento da Disciplina, às equipas dos autores, à ilustração, ao grafismo, enfim, uma equipa vasta que se envolveu neste projeto? Qual foi o propósito essencial? O propósito, antes de mais, é um propósito que advém daquilo que é a competência e a responsabilidade da Igreja. O primeiro ponto que temos de ter presente é sabermos que, a nível das competências da Igreja, precisamente o que diz respeito à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, é garantir os seus materiais, os seus recursos didáticos. Portanto, antes de mais, é essa responsabilidade e essa competência. Mas estava em causa, sobretudo, a linguagem, a apresentação? O que é que estava em causa? Eu queria referir, sobretudo, o processo que é contínuo. Nós estamos num processo que já tem bastantes anos e, portanto, não podemos esquecer, porque com o passado aprendemos aquilo que são as potencialidades, alguns desafios e fragilidades, portanto, que se revelam depois em desafios. E na continuidade desses processos, nós sim, de facto, paramos-nos numa atualização de manuais. E essa atualização passará certamente também pela parte gráfica, o aspecto gráfico, mas também e sobretudo advindo de uma exigência pelos referenciais da disciplina. Portanto, há uma atualização dos seus referenciais curriculares e os manuais e depois os seus recursos complementares têm que traduzir estes novos referenciais. Okay? Por outro lado, e é importante sublinhá-lo, é que há aqui todo um processo de envolvimento e de corresponsabilidade. É um processo interessante que foi ganhando corpo, que foi ganhando até uma certa expressividade. Já envolvemos quase todas as dioceses. É quase uma centena de professores de Educação Moral e Religiosa Católica, portanto, em diferentes contextos educativos, que estão a colaborar na produção destes recursos. E, portanto, por essa via também, nós quisemos que, já que falamos em sinodalidade, quisemos concretizá-la também naquilo que diz respeito à vertente muito importante na Igreja, que é a educativa. É educativa através da nossa presença nas escolas, com os nossos manuais atualizados e com os seus recursos complementares. O Luís Coelho é professor de Educação Moral e Religiosa Católica, para além de funções também de coordenação, nomeadamente coordenação nestas equipas de autores, no caso, os autores dos manuais do primeiro ciclo, não é? Foi difícil juntar pontos de vista, juntar vontades, sensibilidades diferentes para chegar a um acordo? Difícil não é, um desafio que temos pela frente como equipa. Como António Cordeiro dizia, é uma equipa de continuidade, mas que neste processo de envolvimento, sinodalidade, envolveu mais pessoas de diferentes realidades, que também é importante ter presente aquilo que é a escola em Portugal. E, portanto, se no processo anterior tínhamos essencialmente professores da escola pública, neste momento temos professores da escola pública, de vários pontos do país, da escola privada, quer seja a escola privada católica, mas também aquela que não tem nenhuma confissão associada, e quisemos envolver todos. É claro que há pontos de vista muito diferentes daquilo que são as realidades educativas de cada um de nós que está na equipa, e é um desafio, de facto, cada um dar os seus contributos, os seus pontos de vista e depois chegarmos a um consenso para aquilo que deve estar no manual, sabendo que o manual não é para a minha escola em particular, não é para aquele colégio em particular, mas é para um país todo e que deve responder àquilo que é a realidade de todo este país. Sabemos que é muito diverso. Não podemos ter um manual para cada diocese, para cada escola, digamos assim. Portanto, chegamos a um consenso, propomos. Das propostas que fazemos, há sempre depois feedbacks que nos chegam através de outros professores que, não sendo autores, estão numa equipa de consultoria, digamos assim, e que nos vão dando também feedback daquilo que é os seus pontos de vista. Sobretudo a nível de conteúdo ou mais da sua apresentação? Essencialmente, neste primeiro momento, a nível de conteúdo
e nós no conteúdo já propomos algumas ideias de ilustração, de concepção gráfica, que depois irá para o ilustrador e para os paginadores, e também aí aconselham alguma coisa, mas essencialmente neste primeiro momento, muito com o nosso ilustrador, porque neste processo de reorganização dos manuais, e em particular os do primeiro ciclo, sentimos a necessidade de apostar muito naquilo que é a imagem visual que os alunos vão ter pela frente. E daí, claro, contamos muito com o contributo e a experiência e o conhecimento do ilustrador, do Pedro, que nós temos ideias e achamos boas, e depois quando chega à parte de executar, vem a voz da consciência dizer isto se calhar é melhor darmos aqui uma volta diferente. E aceitamos e fazemos e estamos satisfeitos com o resultado que temos aí em cima da mesa e que já chegou a muitos professores. E o feedback, este aqui, que é do sim, primeiro em ciclo, particular, e o feedback que estamos a ter é um feedback positivo e esperamos por setembro para os verdadeiros sentenciadores, juízes, nos darem a resposta do trabalho que fizemos. Pedro Rocha Melo, então que voltas é que foi preciso dar às propostas que foram chegando das equipas de autores? E qual foi também a preocupação de pegar em conteúdos como, por exemplo, este aqui deste manual do primeiro ciclo, que fala do Gênesis, pegar, enfim, nesse relato da criação e ilustrá-lo? Então, antes de mais, pegando aqui nas palavras do António Luís de responsabilidade e desafio, eu trouxe muito para o meu trabalho exatamente esta premissa de que, de facto, para mim é, sem dúvida, um privilégio, como católico e como ilustrador, poder associar aquilo que mais gosto de fazer à minha fé, portanto, e à importância que é transmitir estes valores às crianças. E foi, de facto, desafiante, como o Luís dizia, e principalmente, e pessoalmente vejo isso numa geração que talvez mais do que as anteriores, é mais do que nunca, permito uma expressão, bombardeada com conteúdo, e um conteúdo de consumo muito rápido, uma necessidade de chamar a atenção das crianças, e portanto aqui um desafio adicional de criar ilustrações, seja no lado mais simpático das personagens, seja na paleta de cores, que fosse aliciante e apelativo, mas sempre, obviamente, jogando aqui com o lado pedagógico e com as pessoas de perceber o que é que funciona bem e o que é que funciona menos bem, porque, como dizem, de facto, no final do dia são eles que vão ser os juízes do que é que resulta ou não, e aquilo que nós achamos nem sempre é o mais correto, e, portanto, também, até para nós, isto é um processo de aprendizagem. De facto, são muitos conteúdos apelativos que eles recebem todos os dias e a qualquer hora, não é? E que vai até eles. Vamos ver um pouco do vídeo deste guião, deste manual, estava a faltar a expressão, que é do primeiro ciclo, não é? Do primeiro ano, que conta o relato da criação. Claro que o manual ele vai remeter para esse vídeo, a páginas tantas, quando na aula se fala do relato da criação no livro de Gênesis. A partir do que têm entre mãos, depois podem também visualizar o vídeo que foi feito a partir das ilustrações do Pedro Rocha Melo e que proponho que possamos ver um pouco para depois conversarmos a partir dessa criação que foi feita. Toda a espécie de plantas. E começaram a crescer ervas, flores e árvores. Deus viu que as plantas eram boas. Deus disse: Que se façam o sol, a lua e as estrelas. E o sol começou a brilhar durante o dia, e as estrelas e a lua a iluminar a noite. Deus viu que o que criou era bom. Que existam as aves e os peixes. Acrescentou Deus. E o céu encheu-se de aves e o mar de peixes. Deus viu que as aves e os peixes eram bons. Que existam mais animais. É um pouco deste vídeo que depois, por certo, vai ser revisto muitas vezes nas escolas, para os alunos do primeiro ciclo. E aqui a preocupação, Pedro Rocha Melo, de que forma é que é possível aproximar um relato da Bíblia, enfim, com milhares de anos, desta linguagem visual? Claro. Sim, ou seja, eu acho que da minha parte houve também aqui esta preocupação, em particular com as crianças do primeiro ano, não esquecendo que são crianças que estão a aprender a ler, não é? Portanto, que vieram da creche e, portanto, estão a aprender a ler e, portanto, uma das preocupações, inclusive, que surgiu
Inicialmente, até ao longo desta animação, portanto, ao longo deste vídeo, até haveria mais texto, mas depois, de facto, fui alertado para que, cuidado, as crianças estão a aprender a ler e por aí, daí vermos apenas algumas palavras. Visualmente pode ser importante que elas vão memorizando, palavras-chave como sol, estrelas, bom. E por isso, aqui o foco principal foi sabendo que tratamos de um manual em que há, efetivamente, essa aprendizagem da leitura e da escrita, de que a parte visual fosse forte o suficiente e fosse impactante. E por isso, obviamente, que pegando aqui no que é a descrição do Gênesis, quis fazer algo com pequenos detalhes. Há uma das crianças que está a subir uma árvore, ou seja, há aqui alguns pequenos detalhes que gosto que as crianças tomem atenção. E despertam o interesse neles. Exatamente, ou seja, eu próprio fui aluno de MRC e, portanto, gostava também de estar atento às vezes a pequenos pormenores, a pequenas pistas que podem ser deixadas assim ao longo das páginas, assim uns presentinhos, como eu digo na brincadeira. Mas sim, acho que passa muito por aí. Pois, claro, o trabalho do professor em contexto de sala de aula, de como passar a mensagem. E que mais valia, Luís, depois de tanta experiência a dar aulas, nomeadamente também ao primeiro ciclo, que mais valia vão trazer estes recursos digitais? Essencialmente estes recursos digitais, no primeiro ciclo e em particular no primeiro ano, onde os alunos estão a aprender a ler, a escrever e onde muitos sabemos que chegarão ao fim ainda com esse processo não totalmente adquirido, estes recursos digitais permitem-nos, por um lado, envolver os alunos que têm uma maior dificuldade de leitura, envolver os alunos cuja atenção e o foco é muito reduzido e através do vídeo, da animação, eles ficam mais envolvidos. E também, por outro lado, que é uma realidade que temos atualmente nas nossas escolas, é termos alunos que o domínio do português é muito frágil. E, portanto, através da animação conseguimos chegar a todos e envolver todos nestas aprendizagens que queremos transmitir e, de facto, acreditamos que será uma mais-valia para o professor, também para a dinamização e a preparação das suas aulas. António Cordeiro, já falámos aqui de uma vasta equipa que envolve todas as dioceses, enfim, muitos autores envolvidos, também muitas competências envolvidas para que o resultado seja este, a nível dos conteúdos, a nível da ilustração, a nível da animação vídeo também. Nós estamos a chegar a uma conclusão importante. O facto de termos muitos professores envolvidos está-nos a trazer mais riqueza naquilo que é o produto final. Portanto, afinal, são eles que sentem as necessidades, não é? Sim, porque eles traduzem um pouco, por um lado, a experiência e, por outro lado, aquilo que nós entendemos que é importante, que é ir ao encontro do aluno. Portanto, nestes que nós estamos a visualizar, nestes manuais, encontramos aqui diferentes respostas pedagógicas a contextos diferentes. Mas eu queria sublinhar, relativamente à sequência que estamos a ter, dois aspectos importantes que é preocupação, ou tem vindo a ser preocupação do Secretariado Nacional. Uma delas é a questão da desmaterialização, ou seja, há também aqui um calendário que diz que uma realidade já utiliza só ambientes digitais. E, portanto, nós temos alunos, há diferentes escolas que têm esses projetos chamados projetos manuais digitais e que nós temos que lhes dar uma resposta também. Outro aspecto muito associado a este é que esta é uma resposta prática, tem que ser dada, mas não queremos situar-nos apenas no digital, ou seja, queremos continuar a missão da disciplina de humanização, de presença, de diálogo direto com os nossos alunos. O outro aspecto que é importante sublinhar, na sequência do que foi apresentado do texto bíblico da criação, é que nos nossos critérios e nos nossos princípios e prioridades na revisão e criação destes materiais, o texto bíblico tem que falar. Ele enquadra o domínio da leitura cristã da vida e, portanto, tem que falar. E fala em diferentes etapas do crescimento da criança e também em diferentes níveis de aprendizagem. Este é um em que há uma narrativa visual, a criança integra essa narrativa. Vamos ver provavelmente mais um, em que se quer dizer outro aspecto. Está a falar deste? Exatamente. Esse que vamos ver agora é resultado desta criatividade, desta envolvência, de alguém que faz uma experiência já por muitas realidades educativas, o coordenador, o Ricardo Cunha, que tem passado por diferentes escolas desde o norte ao sul do país, traz esta experiência. Ou seja, vamos envolver todos, daí o nome do manual, com um grafismo também que está na vanguarda e, portanto, queremos lançar daqui para a frente. Por outro lado, a aprendizagem dos alunos nos seus contextos. Interessante, vamos ver.
Vamos ver então este vídeo do 5º ano. Ai, mais um dia! Estou bastante curiosa em relação ao tema de que vamos falar hoje na aula de Educação Moral e Religiosa Católica. Eu também. Mas seja qual for o assunto da aula, eu gosto muito de vir à escola. Conviver com os nossos colegas da turma, com os outros alunos, professores e assistentes. Claro que sim! Também gosto muito da sã convivência. E como diz a nossa diretora de turma, a sã convivência contribui para a construção de relações de amizade e promove a fraternidade. É isso mesmo! Isto aqui é tão bonito. Parece que parou no tempo. Sinto-me muito bem aqui. Sair da escola abre-nos horizontes. Ainda bem! Esta paz ajuda-nos a esquecer o que vimos no vídeo que ontem a professora mostrou na aula. Era tão triste. As pessoas não se entendem. Guerras e mais guerras. Um conjunto de personagens de diferentes localidades, até diferentes proveniências, não é? É um exercício prático, de facto, dessa convivência entre diferentes povos. Sim, sã convivência a partir dos valores que se vão aprendendo e que se vão pondo em prática nesta relação. Este manual, como perceberam também, tem esta preocupação inclusiva. É um manual que depois vai ter os seus recursos complementares e partes deles são vídeos que fazem uma abordagem dos conteúdos, integrando também as diferentes linguagens e tendo em conta a realidade de cada aluno. E por isso vamos ter também a língua gestual, assim como também a assistência das legendagens, etc. Ou seja, os recursos procuram, por um lado, traduzir a riqueza dos próprios autores nos seus contextos e experiências educativas e depois passa para outro campo muito importante. O manual não se esgota aqui, o vídeo não se esgota aqui. Criatividade dos professores e continua o trabalho educativo. O Luís Coelho é professor numa escola na Damaia, não é? Se bem me recordo. Sim. E acredito que este manual espelhe muito o que é a realidade da escola, nomeadamente em ambientes urbanos. Sim. Essencialmente, o manual de 5º ano dá uma continuidade, também é um trabalho interessante que conseguimos nesta reelaboração de manuais. É uma continuidade daquilo que é os manuais de primeiro ciclo e, portanto, é uma continuidade com as necessárias alterações e expressa efetivamente aquilo que é a realidade das escolas atualmente, em particular nestes contextos urbanos. Muita diversidade, muitos alunos provenientes de diversas origens e procuramos e queremos também, como Educação Moral e Religiosa Católica, dar resposta a todos. E nós já estávamos a ver aqui páginas de um outro manual, este que temos aqui aberto sobre a mesa, que é do 7º ano, estou a dizer bem? É a unidade letiva 7, letiva mas do 11º mas do 10º ano. ano, ok. De facto, temos aqui manuais do início de cada unidade letiva, não é? De cada ciclo. É que tem a particularidade, que não sei se é perceptível a quem nos está a ver e ouvir, que a páginas tantas, ali na página da direita, remete precisamente para o vídeo que corresponde a este manual. E vamos também ver um pouco deste vídeo para depois conversarmos novamente sobre ele. Os relatos da criação são mais do que simples histórias sobre o início do universo. Eles transmitem significados profundos sobre a natureza humana, a relação com Deus e o propósito de tudo o que existe. Há 2 relatos distintos no livro do Gênesis, escritos em épocas diferentes, mas que se completam. O primeiro relato foi escrito durante o exílio do povo de Israel, na Babilónia, no século VI a.C. Voltamos aqui à linguagem da Bíblia, mas com outra dinâmica, de outra forma, lá está, para alunos mais velhos, não é? Para alunos mais velhos, mas é transversal a todos os anos e a todos os alunos esta grande possibilidade que nós temos agora, que ao clicar naquele ícone de recurso digital, passa para um outro ambiente, passa para o digital e aqui alargamos os nossos parceiros. O Secretariado Nacional de Educação Cristã, a melhor resposta que procura dar, faz uma parceria com o Grupo Porto Editora e, portanto, estes recursos na sua versão digital, sejam os manuais, sejam recursos outros, desde quizzes até aos vídeos interativos e não, transitam para a escola virtual. Isto traz daqui outras possibilidades muito, muito interessantes, porque a plataforma não é para visionar apenas de uma forma estática. Ela é interativa, é dinâmica,
organiza conteúdos, proporciona um trabalho em rede muito interessante, seja entre alunos, seja entre professores, até de escolas diferentes, possibilita trabalho em projeto. Portanto, é um manancial de possibilidades que se abrem muito interessante e que a nós competiu garantir aos professores para o trabalho ser profícuo. Terminando, Sim. não podíamos deixar de agradecer, porque representam aqui os nossos parceiros fundamentais, os professores que trabalharam, aqueles que vão trabalhar em termos de trabalho em sala de aula, os ilustradores, aqueles que são os locutores, todos eles. Vejam que isto é mesmo verdade, concretizado aqui. Para educar é preciso mesmo uma aldeia global, no caso Sim, global. sem dúvida nenhuma. Obrigado a todos. Luís Coelho, como prevê o próximo ano a disciplina de Educação Moral com estes novos recursos? Vejo aquilo que sempre vi de uma forma otimista. São recursos que estão aqui para ajudar os professores, para ajudar os alunos nesta aventura, digamos assim. E, portanto, aquilo que prevejo é que, e espero que o feedback dos alunos seja bastante positivo, porque o nosso trabalho enquanto autores ainda não terminou, ainda temos mais um manual para finalizar no próximo ano e, por isso, continuar este trabalho sempre com aquilo que é o feedback que vamos recebendo dos alunos, colocar já em prática naquilo que é o trabalho seguinte que temos pela frente e agradecer a todos os meus colegas da equipa de revisores e a todos aqueles que estão envolvidos neste processo, seja do primeiro ciclo até ao secundário. Já agora, Pedro Rocha Melo, com a força da imagem, da animação, da ilustração, há garantias de uma possibilidade de maior alcance desta disciplina? Sim, sem dúvida, e acho que há aqui a preocupação, e espero e acho que tem corrido bem, que é de facto este lado da representação de várias personagens e, portanto, tornar possível esta relação entre os alunos e as próprias personagens que encontram no manual. Personagens estas que vão crescendo ao longo dos vários anos, desde o primeiro até ao quarto ano, neste caso, e, portanto, conseguir que os alunos estejam curiosos por ler o próximo capítulo. Esperemos que assim aconteça. Parabéns pelo trabalho e felicidades para o que ainda está aí para chegar. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. De facto, são propostas que vão marcar a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica no próximo ano, nos vários ciclos de ensino, e que continuamos a acompanhar aqui neste programa. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.